Então, a primeira forma de uso da chave, ou da gente ver como que os dados serão combinados com a nossa mensagem, ou melhor, como a nossa mensagem, os nossos dados serão combinados com a nossa chave, é o que a gente chama de cifra de fluxo. Eu venho recebendo a partir de algum fluxo qualquer, pode ser da rede, pode ser de uma entrada de dados de teclado, pode ser de um arquivo, né? Eu tenho um fluxo de bytes e eu vou combinando esse meu fluxo de dados com a minha chave. O processo mais simples, nesse caso, é de uma operação bit a bit. Cada bit que chega no lado eu vou combinando com outro bit e a partir daí eu gero um texto cifrado. Claro, posso fazer isso símbolo a símbolo. E eu tenho uma segunda forma de combinação, de uso de chaves e de dados, né, na combinação de dados e chaves, que é a cifra de blocos. As cifras de bloco, basicamente, elas pegam um volume de informações, podem ser bytes, podem ser símbolos, podem ser bits, e jogam de uma vez num processo matemático usando a chave. Então, assim, na cifra de fluxo, os bits vão chegando e eu vou criptografando imediatamente. Na cifra de bloco, eu acumulo um volume de informações para criptografar de uma forma só, de uma forma única, ou num momento único. Então eu posso fazer uma operação um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa, né? A vantagem da primeira, é claro, é a simplicidade. A vantagem da segunda é a possibilidade de eu criar métodos criptográficos mais seguros. Bom, quando a gente fala de cifra de fluxo, essa então que os bits ou bytes vão chegando e eu vou criptografando, eu tenho dois termos aqui a usar. O primeiro seria bitstream, que seria o meu fluxo da mensagem, o conjunto de bits da minha mensagem, no meu documento, no meu arquivo, quer que seja que eu esteja criptografando. E o segundo é o fluxo de bits da chave. Então, o que vai acontecer? Eu venho pegando bit daqui do fluxo, bit da chave, bit do fluxo, bit da chave, bit do fluxo, bit da chave e vou combinando de alguma forma. A combinação mais simples é fazer um exclusive OR, um XOR, ou seja, um OU exclusivo. E o OU exclusivo nos dá um resultado muito interessante, porque ele é praticamente indecifrável, né? Se eu não souber o bit de cá ou o bit de lá, tem a menor chance de eu saber qual é aquela mensagem original. Eu preciso saber um dos dois bits para conseguir recuperar o arquivo original. Enfim, é uma técnica muito simples, um OU exclusivo, que nos dá um resultado bastante interessante. Idealmente, eu deveria ter todo esse fluxo de bits da chave do tamanho do fluxo de bits da mensagem, um bit para cada lado, né? Isso é o que foi estabelecido por esse Gilbert Vernon em 1917, olha aí quanto tempo tem, como o one-time pad, né? One-time pad seria essa chave criptográfica do tamanho da mensagem. Isso é até um dificultador, né? A minha chave tem que ter o mesmo tamanho da mensagem. E uma outra dificuldade seria one time, uma vez. Eu só uso isso uma vez, eu não repito a chave nunca. Aí fica difícil. Eu pensar em conseguir construir uma chave do tamanho da mensagem que só será usada uma vez, uma única vez. Bom, se eu fizer isso, se eu conseguir gerar um fluxo de bits como chave, totalmente aleatório e que só será usado uma vez, eu posso dizer que minha técnica criptográfica é inquebrável. Bom, nós estamos falando de uma situação matemática ideal. Sob o ponto de vista matemático, o one-time pad é perfeito. Porém, eu garanti que a chave seja realmente um fluxo de bits totalmente aleatório e que, bom, aqui está falando ser mantido em segredo, mas na verdade que não vai ser reusado, é bem difícil, né? Se eu reusar esse fluxo de bits, eu começo a partir de mensagens criptografadas conseguir reconstituir a mensagem, por isso que ela tem que ser usada uma vez só. Vamos ver isso como seria se eu tivesse aqui os meus bits, né? Suponha então que eu tivesse que criptografar esse fluxo de bits pequenininho de uma mensagem. Então eu tenho 7 bits, 100011, e a minha chave fosse, portanto, um fluxo de bits do mesmo tamanho e totalmente aleatório.
Então, meu texto cifrado seria apenas o ou exclusivo de bit de um com bit de outro, né? Um E1 dá 0, 0 e 1 diferentes, então dá 1. Quando os bits forem iguais, o resultado é 0, quando os bits forem diferentes, o resultado é 1. O que é legal nesse XOR tão simples? Ele é um processo reversível. Lembra que nós estamos falando de chave simétrica. Então, eu usando a mesma chave, reaplicando o XOR, eu consigo recuperar a minha mensagem, né? Então, é um exemplo mais simples que nós temos de cifra. Aqui a gente pode dizer que é cifra de substituição, né? Eu estou substituindo o valor do bit por outro. É o processo mais simples de cifragem de chave simétrica. Tenho esses dois desafios, que seria lidar com o tamanho da chave e não deixar essa chave ser violada, né, ou roubada ou reusada. Muito bem. Esse processo é impraticável, tá? Eu ter chaves muito longas que são difíceis de serem gerenciadas e mantidas em segredo. Porém, eu posso fazer algumas variações do Untime Path que reduzem um pouco a sua segurança, porém, não a ponto de eu achar que o resultado é inseguro. E aí a gente pode pensar, olha, se eu não consigo gerar uma chave tão grande de bits, eu posso gerar um fluxo de bits cuja origem é determinada por alguma semente. Entenda, a minha chave não é aquele fluxo de bits todo, mas uma semente, um ponto de partida, um primeiro valor, a partir do qual o fluxo de bits será gerado por algum algoritmo. Então esse algoritmo vai receber minha semente, uma chave menor, e vai gerar o fluxo de bits da chave, né, o tal do key stream. Esse algoritmo é chamado de gerador de chaves pseudo-aleatórias. Por que pseudo-aleatórias? Porque ela não é, de fato, totalmente aleatória. E nesse algoritmo, a gente vai passar uma semente, que pode ser de 64, de 128 ou 256 bits, ou ainda maior, né? Quanto maior a quantidade de bits na minha semente, provavelmente maior será a segurança do meu processo. Então aqui a gente tem uma representação gráfica, né, do gerador de chaves pseudo-aleatórios. Eu tenho a minha mensagem chegando. O processo correto seria eu cifrar cada bit dessa mensagem com um bit da minha chave, só que a minha chave ela é pequenininha. Então, eu uso a chave para alimentar um algoritmo de geração do fluxo de bits pseudo-aleatório, e aí eu combino esse resultado, né, esses bits que vêm desse gerador de fluxo de bits, com o meu texto e gero o texto cifrado. Lá na frente, na hora de decifrar, lembrando que nós estamos falando de um algoritmo de chave simétrica, né, que usa a mesma chave para cifrar e decifrar, eu vou repetir o processo. Então eu jogo a mesma chave no gerador de chaves pseudo-aleatórias e ele vai gerar o mesmo fluxo de bits que ele gerou para cá, ele gera para lá, que eu vou fazendo um XOR de novo com o meu texto cifrado e tenho a minha saída, né? Então, aí a estrutura é relativamente simples. E a gente acha vários algoritmos desses geradores de fluxos de bits pseudo-aleatórios, né? Por exemplo, a gente tem o RC4, o Salsa 20, o SEAL, né? O processo por trás deles ultrapassa um pouco o escopo da nossa disciplina, mas você pode dar uma olhada nesses algoritmos no próprio Wikipedia, que você vai conseguir ver como eles funcionam, né? Como que eles geram esse fluxo de bits pseudo-aleatório. Muito bem. As vantagens da gente usar essa cifra de fluxo, que vai pegando os bits que estão chegando da mensagem e cifrando com os bits que chegam de um fluxo de bits, né, do keystream da minha chave pseudo-aleatória, as vantagens são, em primeiro lugar, é um algoritmo de altíssima velocidade que não depende de absolutamente nenhum aspecto, ele é constante no tempo e é rápido. Segundo lugar, ele não é um algoritmo que propaga erros. Então, se eu tiver qualquer problema na recepção da minha mensagem, no fluxo de dados, ou eventualmente no processo ali de cifragem, isso não vai implicar em erros para frente. O erro não será propagado
porque eu estou gerando novos bits para cifrar com outros bits que estão chegando na mensagem. Então, por exemplo, se na hora que eu estava recebendo a mensagem deu alguma falha de sinal qualquer e uns bits vieram errados, eu posso perder aqueles bits, claro, mas os próximos que vierem não são prejudicados. Bom, os problemas dessa técnica, né, da cifragem de fluxos são, em primeiro lugar, eu tenho a baixa difusão. O que significa baixa difusão? Quer dizer que as informações de um símbolo que eu cifrei estarão num único determinado ponto, né? Os bits daquele símbolo não se espalham pelo meu documento, porque ele chegou, cifrei, chegou, cifrei, chegou, cifrei. Então, na hora que ele chegou, cifrei e armazenei. Então, todas as informações daquele símbolo que acabou de chegar estão num único ponto do meu texto cifrado, ok? E é um algoritmo mais frágil, né? Há modificações, há inserções no texto que possam parecer textos autênticos, né? Ou dados autênticos. Então, o algoritmo é muito simples, ele está pegando dado e armazenando, de repente se alguém insere alguma coisa diferente ali, vai ser armazenado e toca o barco, né? Bola para frente. Então, esse é o primeiro tipo de cifragem, em que os bits ou bytes ou símbolos vão chegando e eu vou cifrando. Chamo isso de cifra de fluxo. É rápido, porém ele é um pouquinho menos seguro. No próximo vídeo a gente vai ver as cifras de bloco, que nos trazem um pouco mais de segurança, mesmo que sejam mais lentos. Espero lá.